O meu pai, ele é serralheiro de ferro. Entendi. Então eu vim de uma família que já tinha essa parte do processo tava lá manual na mão, tá no sangue. Mas ele tá com você lá? Não, meu pai não. Mas ele tem Já esteve? Ele tem a serralheria dele até hoje, ele faz os negócios dele. Mas nunca trabalhou comigo. Faz algumas coisas pra gente, né? A gente compra dele, mas ele faz o dele e eu faço o meu. Mas eu trabalhei na oficina dele quando era moleque. Uhum. Quando criança, eu ficava ali aprendendo. A primeira vez que eu ouvi falar da fórmula do pi foi dentro da oficina do meu pai. Sim. Então, para eu calcular lá o diâmetro, metro cúbico, quanto vai de perfil num círculo. Então, isso eu faço desde que eu tenho 14 anos. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer arquitetos, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os episódios do ManzaCast são exibidos às terças e quintas, às 20 horas, no Spotify e no YouTube. Hoje eu estou com queridos amigos aqui, lojistas também lá do Polo. Fala pessoal, Simone e Rafael, tudo bem? Da Direct Glass. Tudo bem, Lúcio? Boa tarde. Tudo jóia. E vocês? Estamos bem. Viemos aí o casal da Esquadrilha de Alumínio aí, faz parte do Polo, bater um papo legal aí. Show de bola. Vamos conhecer um pouco da história, né, do Rafael, da Simone e da Direct Glass. Bom, conta pra gente, como que foi o início da empresa? Como tudo começou? Então, Lúcio, o começo de tudo, né, que eu já era envolvido aí nessa área da construção civil com a parte dos arquitetos, né, de trabalhar esse portfólio de clientes com arquitetos. Eu trabalhava, na verdade, com piso de madeira numa empresa, trabalhava de funcionário, e surgiu ali a vontade de eu ter a minha própria empresa. Sim. Né? Em determinado momento a gente chega... Você era um funcionário, você fazia instalação de pisos, tal, Não, ou era vendas? Não, eu trabalhava na área loja comercial. Trabalhava com vendas, aí depois fui para gerenciar uma loja em Taubaté, dessa empresa. Legal. E cheguei num ponto que eu queria a minha empresa. Sim. Já não queria trabalhar mais para ninguém. Certo. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, né, e única, de outras pessoas. Mas nesse intermédio aí que eu trabalhava lá, abriu uma empresa de têmpera de vidro na avenida onde ficava essa empresa de madeira. Entendi. E o proprietário era amigo do meu ex-chefe, do meu ex-patrão. E aí, nessa conexão da amizade deles, eu fui lá na fábrica deles, conheci o processo do vidro, quando montaram essa têmpera. E aí, dali, eu conheci o vidro e Vou vender vidro. uns 8 anos depois, não... Assim, demorou uns então. 8 anos depois de eu conhecer esse mercado do vidro, né, foi o tempo que eu trabalhei nessa outra empresa, foi onde eu falei pro meu chefe que eu ia sair e ia montar minha empresa. Sim. E aí ele falou, mas você ficou maluco, você ganha bem, vai sair, mas fica aqui, você vai mexer com o quê? Vai ser meu concorrente? Eu falei, não vou ser seu concorrente. Não posso contar, é um segredo, né? São planos. São planos. Aí eu falei pra ele, não, vou mexer com vidro. Ele, mas como que você vai mexer com vidro? Você nunca mexeu com vidro? Eu falei, mas eu também nunca tinha mexido com madeira. Sim. Quem vende vidro, vende madeira, vende aço, vende bloco, vende qualquer coisa, né? Sim. O pessoal da área comercial sabe como é, que você der pra pessoa, o cara for bom de venda, ele vende. E aí eu falei pra ele, não, eu vou mesmo, vou sair, Sim. Pedi lá um tempo pra ele, né? Eu falei, vou cumprir aqui o tempo que você precisar, né? Tipo, 3, 4 meses, pra poder passar o que eu tenho pra outra pessoa e vou viver o meu sonho. Beleza. Dolorido, mas fui. Sim. Mas aí tem que ter coragem, né? Daí ele começou Porque com sua mãe, era o né, certo pelo duvidoso, não é? Não dá aquele friozinho na barriga? Bastante coragem, porque o que acontece? Eu saí eu ganhava 10 para ganhar 2. Sim. Então, você ganha 10, vai ganhar 2, vai ganhar só 20% que você ganhava. Sim. Mas eu sabia que estava preparado para aquilo. Mas você se preparou, vou guardar um dinheiro ou não? Eu vou entrar nesse estrado de olho fechado e não olho para trás. O meu preparatório, o que foi?
No ano de 2005, Uhum. a minha mãe se aposentou, né? Sim. Minha querida mãe, tudo bem? Te amo. Maria de Lourdes. Ela que começou comigo lá em 2005, a empresa de vidro. Certo. Eu trabalhava na madeira, já tinha os clientes, tinha os arquitetos que compravam comigo. Então, Já conheci o pessoal do ramo, né? já conhecia. Ela se aposentou. Falei, mãe, então vamos começar a vender vidro? Era uma nova coisa, mais uma coisa para ela fazer, para ocupar o tempo dela. E para mim, eu já dava o start no que eu estava pretendendo para o futuro. Sim. E ali ficamos ali por 2 anos e meio, mais ou menos. 3 anos, acredito eu, 2 anos e meio, 3 anos. Que quando foi no ano de 2008, eu saí da empresa que eu trabalhava com madeira. Uhum. E fui para a empresa, na época, que se chamava 100% Box, na época. O nome da nossa Todo empresa. mundo batia lá para comprar um box. Só box. Só aí, box. quando foi isso aí, 2008, aí passados 2 anos, fui atender uma arquiteta que todo mundo conhece aqui na nossa região. Sim. E aí agora com o jargão dessa arquiteta, todo mundo já vai saber quem é. Ela que me falou sobre o nome, né? A primeira vez aí que teve um questionamento sobre o nome da minha empresa, né? Sim. Do que a gente fazia. E aí eu cheguei na obra para atendê-la. Ela falou, mas fofo, como assim 100% box? Porque a gente parece que você só vende box. Falou igualzinha a ela. Eu conheço essa. Você conhece, né? Fofo. Querida Cristiana Lequemer, um beijo pra ela também. Tudo de bom. Chama todo mundo de fofo, né? Todo mundo de fofo. Barato. Então, graças a Cris, né? Sou grata a ela também. Sim. Graças a ela, teve essa troca do nome da empresa. Sim. Onde eu parei para pensar, né? Que realmente 100% box remetia só a box. Sim. Eu faço só box? Não. Então eu faço várias outras coisas, cobertura, fachada. Na época não fazíamos esquadria ainda. E aí procuramos uma agência de marketing para que desenvolvesse um novo nome. E aí surgiu o Direct Glass, que hoje é Direct Glass Esquadrias de Alumínio. Certo. Que ao longo do tempo aí se transformamos em fabricante de esquadrias também. Beleza. Bom, e a Simone? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Essa história eu vou deixar pra ela. Essa história eu deixo pra ela falar. Aí que ele virou homem de verdade. Aí que a felicidade entrou na família dele, porque ele foi abrir a empresa dele, né? Ele falou, eu tô com a vida muito fácil, deixa eu arrumar um problema pra mim. Eu e Rafa, a gente estudou junto a vida inteira, né, Rafael? Desde a 4ª série a gente estudou junto. Sim. E daí ele ficava tentando me ganhar, daí aos 23 anos ele conseguiu. Aí o Rafa trabalhava nessa loja de madeira ainda, de esquina, e eu morava na outra esquina. Eu acho que ele me via passar ali todo dia e ficava de olho, né, Rafael? Aqui em São José mesmo? Aqui em São José. Você acha que eu ficava de olho, não? Eu sou de Recife, né? Eu vim lá de Recife. E daí eu falava... Entendi. Veio adolescente? Vim, eu tinha acho que uns 8 anos. Ah, tá. Veio criança, então. Vim criança. Aí ele... eu era sacoleira, eu vendia roupa. Uhum. Eu ia pra São Paulo, pra Feirinha da Madrugada, Sim. Trazia roupa e tinha sacoleiras que vendia roupa pra mim. E nesse meio tempo, daí a gente ficou junto, né, Rafa? Depois dele tentar tanto... Aí, junto. Quem acredita sempre alcança, né? Aí, ó. A prova viva é isso. Você viu? A prova viva. A esperança é a última que morre. A última que morre, Lúcio. Aí, não, mas a irmã dele conta que a gente dançou quadrilha junto na 4ª série. E eu não me recordava disso. E ele falou, não, dançamos sim. Ela me perseguia na escola. Eu falei, então, desde a 4ª Você série viu, né? que tá ali. Acho que ela que tava de olho em você, hein? Não, isso aí tá na minha vida já faz tempo já. Não, você não sabe o que ele fazia. Daí eu era sacoleira, né? Eu ia pra Feirinha da Madrugada, comprava roupa, tinha as vendedoras que vendiam pra mim. E aí a gente foi morar junto. Logo em seguida, a gente começou a namorar e já foi morar junto, porque eu morava sozinha na época. Eu falo que é com 6 meses, ele fala que é com 3. Mas eu falo que é com 6 pra dar uma valorizada no meu passe, né? Sim. Tem que dar uma de difícil ali. Aí, o que acontece? Eu tinha as meninas que eu vendia e tem um restaurante lá, que é um ponto de encontro de todo mundo, dos amigos, que é o restaurante do Marvadão. Aí, é o do Dedinardo, é um amigo querido, que ele tem um restaurante, todo mundo que trabalha ali nas fábricas se encontram lá meio-dia. E essas meninas que trabalhavam lá compravam roupa comigo.
Uhum. Aí eu coloquei uma vez, um certo dia eu tô lá, coloquei um monte de roupa no carrinho, fui vender, eu não dirigia na época. Aí eu encontrei com elas na rua, eu falei assim, gente, vocês não foram lá mais comprar roupa, o que aconteceu? Um monte de coisa nova. Ai, Simone, eu fui almoçar, o Rafael foi almoçar lá, eu falei assim, Rafa, e aí? A Simone trouxe coisa nova, ele falou assim, eu odeio que minha mulher vende roupa, porque eu chego lá, minha casa tá lotada de gente, quero chegar, ficar sossegada com a minha mulher. Nossa. Eu falei, gente, a partir de hoje vocês podem ir que eu vou conversar com o Rafael. Aí eu cheguei em casa, pau quebrou, Rafa, hein? Eu falei assim, Rafael, imagina, é o meu serviço, é o que eu faço. Aí depois desse dia ele começou a ir pra feirinha comigo, né? Virei escravo daí. Aí depois Eu queria que o negócio melhorasse. Foi aí piorou. que começou, né? Aí depois desse dia ele ia pra feirinha, ia pra 25, ia pra todo tentei lado melhorar, comigo. Lúcio, aí o negócio piorou, desandou de vez. Eu Sim. trabalhava de dia e de madrugada. Sim, Madrugada eu era camelô dela lá. sim. Eu tinha que ficar levando o saco lá. Aí eu falava, viu, gente, ainda bem que vocês avisaram que agora ele vai comigo lá, eu obrigo ele, Aham. Ficar ele não levando saco gostava. de roupa lá pesado, lá na feirinha da madrugada. Lá. Uhum. Aí depois eu parei Essa com feira aqui em isso. São José? Não, em São Paulo. Na 25 de março em São Paulo, na feirinha da Mas você madrugada. ia vender ou ia comprar Não, lá? eu comprava você ia comprar lá, montava os kits e dava para as vendedoras. Eu pagava comissão Sim. para elas, Aham. ia vender para mim, né? no bairro lá, no na bairro. cidade. Tinha 4 vendedores na época. Aham. Aí depois eu engravidei da minha terceira filha e parei com isso, aí fui trabalhar Ufa. com ele. Graças a Deus. Aí ele foi, daí ele, Aí pronto, vamos. aí parou. Aí ela Aí foi ele pra precisava empresa. aí eu fui pra Sim. empresa. Aí foi Aí quando eu piorou. comecei a trabalhar com ele. Aí eu mandei embora, logo na sequência eu já demiti ela. Já. Aí uma vez ele me Ô, demitiu. louco. Foi mesmo? Mas foi no começo isso ou Não, já? já no brincadeira. decorrer. A gente tá trabalhando junto faz 10 anos, né, que eu trabalho com ele. Sim. No decorrer do caminho, uma vez ele chegou, me demitiu. Daí eu falei pra ele assim, você me demitiu, então você me demitiu da sua parte, eu te demito da minha. Então daqui pra cá você não pisa, que é meu, aí é seu. Brincadeira. Você viu? Dividido, né? Não é? Aí teve que 50, passar uma 50. faixa na empresa. Você anda desse lado que eu ando Eu desse. falei, agora é o aprendiz, agora você está demitido. Eu falei pra ela. É que eu falo Mas que não ele é foi a embora, cabeça. não adianta, não Ele é a vai. cabeça da empresa, eu sou o coração. Aí tem hora que ele fica lá e um dia ele me demitiu. Eu falei, meu amor, você tá me demitindo da sua Aham. parte, eu te demito da minha, então você não passa daqui, por favor. Sim, mas à medida que os negócios vão aumentando, a empresa vai crescendo, você precisa de pessoas, né? Sim. Para ajudar. Sim, E cada hoje em mais. dia você, é claro, tá falando que eu demiti ela, tal, tudo, mas você enxerga isso de outra forma, porque a gente precisa, né? Das Sim, pessoas precisa, e tem cargo de ajudando. confiança, né? Ajudando e assim, ela tem a comunicação, algumas coisas que o Rafael não tem. O Não é Rafael verdade? tem paciência para essas coisas. Ela acabou de ser promovida há algum tempo atrás para o setor de relacionamento. Sim. Que ela- Relações públicas da empresa. Relação da empresa, é a Simone. Sim, Fala beleza. com ela. Mas aí, conta aí, Simone. Pô, eu tava lá vendendo roupa e fui começar a trabalhar na Direct Glass. Como é que foi essa história? Nossa, foi difícil, assim, pra mim. Porque, assim, primeiro medida, né? E eu também, depois de um tempo, acho que antes de começar a trabalhar com À ele, eu medida que fiz você está falando das esquadrias, da de janela, tudo, nossa, eu fazer um projeto, cálculo. tudo, eu viajava, É assim, complexo, Rafael. né? É complexo. Até hoje ainda tem coisa que é complexa, tem coisa que eu não consigo fazer, que ele que tem que fazer Sim. e me passar. Esquadria, então, nossas ripas, cortar tudo certinho, 45. ixi. E um tempinho antes de eu ir trabalhar com ele, daí eu fiz o curso de segurança e trabalho. Uhum. Fiz todo o curso, né, Rafael? 2 anos de curso, né, e não fiquei. Não tinha nada a ver comigo. Depois, no final, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Sim. Aí foi que daí eu não fui trabalhar nisso e fui ficar pra ele. Ele precisava de alguém. Sim. Aí eu falei, Rafa, então tá, então eu vou. Aí dali não parei mais, né, Rafael? Até hoje. Hoje é mais fácil porque tem programa, né? Uhum. Tem bastante programa aí, a gente tem implantado lá, ela consegue fazer os orçamentos sem depender tanto de mim ou de outras pessoas. Uhum. Tem outros funcionários também chegam lá, fazem seus orçamentos, porque Sim. o programa facilita muito isso aí para eles, né? Então tem a parte do comercial que é Mas mais- esse programa que você está falando é um programa próprio para desenhar esquadrias ou Próprio- seria é. AutoCAD ou algum Não, é um programa programa desses próprio de esquadrias arquitetura? mesmo, Pra cálculo, que né? tem... ele é próprio de esquadrias, ele tem quase todas as tipologias, vamos se dizer. Não tem todas porque o arquiteto sempre apronta alguma coisa a mais, né? Dá uma inventada, Tem né? 5 folhas, ele quer 5,5 ou quer 6. Aí não tem 6 folhas, você vai ter que ir lá falar com o cara do programa, ele implanta no programa lá e consegue fazer ali a tipologia nova para a gente poder estar atendendo. Então,
E esse programa, ele tem as tipologias e já dá lista de Com corte. banco de material já. Ele já dá lista de corte, plano de montagem. Então, ele facilita tanto a área comercial quanto a área de fabricação. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história, porque você já está lá fabricando. Mas você começou com box. Cara, o início é a dificuldade de cortar um alumínio. É claro, imagino que você deve ter começado fazer um portãozinho de alumínio, depois uma janelinha, tal, tudo, mas teve adaptação, máquinas que devem custar caro. Sim. Que inicialmente você fazia lá com, sei lá, uma maquita, não sei como funciona. Conta um pouco desse processo. Resumindo, no começo, eu vendia e contratava o pessoal terceirizado para fazer instalação de box, espelho e coberturas, né? No começo lá, comecei com o terceirizado, depois contratamos as pessoas para trabalhar fixa, e esse processo da parte de vidraçaria é mais artesanal na casa do cliente. Por quê? Um exemplo, eu vou fazer lá na sua casa, vou instalar 2 boxes, 3 janelas e 4 espelhos. Então, eu faço esse pedido para a fábrica, faço o projeto lá, geralmente vidraçaria... Tira as medidas, né? Tudo tira certinho. Tira as medidas na obra, e geralmente o projetinho que a gente manda para a fábrica, mandava, né? Na época, era projeto feito à mão, né? Sim. E colocava-se as medidas ali, a fábrica produzia o vidro temperava, fazia os furos, fazia o espelho, e o alumínio sempre veio em barra. E isso tudo era confeccionado na casa do cliente. Sim. Então, porque ele vai menos alumínio, então é mais fácil, vamos dizer assim, de fabricar na obra. E aí, o pessoal de vidraçaria sempre fez na obra, né? Ele não vai levar um box montado para casa do cliente. Porque o box vai um alumínio em cima, o trilho solto, embaixo, né? É pouca coisa. E é solto. Mas uma esquadria muito mais complexa. Exato, e ela pode ir montada já para sua casa, a esquadria hoje vai montada com vidro, com tudo, só encaixa no vão, parafusa no contramarco e acabou. Uhum. Faz só a vedação e pronto. Sim. O box tem que montar na sua casa, tem que pôr o vidro, puxador, rodana, perfil, tem que montar tudo lá. Sim. É diferente da esquadria. Então, no meio do caminho aí surgiu essa coisa de vamos fazer esquadria. Eu sou 100% box, então 100%. Só vendia box, né? 100%. Aí era só box. Aí a Fofa veio, deu o upgrade na ideia, né? A gente foi atrás. E aí, um pouco mais pra frente, decidimos ir pra esquadria de alumínio. Uhum. Pela questão da praticidade também, né? Que eu considero fazer a esquadria de alumínio mais fácil do que fazer box e janela de temperado em qualquer obra. Uhum. Por quê? Pela praticidade de fazer na oficina, né? Lá na fábrica. Sim. Então lá na fábrica eu tenho, como você falou, tem máquinas caras de corte. De última geração, que vai corta, a máquina vai corte perfeito, estampa, faz todos os furos, gabaritado. Então lá a pessoa tem o plano de corte, ele corta tudo, monta ali, embala e leva para a obra. Chega na obra, ele só faz a vedação do contramarco, parafusa e acabou. Sim. É bem pouco trabalho na obra, depois que está tudo pronto. Uhum. Já a parte de vidraçaria dava mais trabalho na rua. Entendi. Então perdia-se muito tempo, era mais desgastante. A mão de obra... exato. Parece que não, mas precisava de uma mão de obra mais específica. Entendi. Na rua. Porque hoje a mão de obra específica, vamos dizer que está dentro da fábrica. Sim. Lá operando as máquinas. Mas você vende box ainda? Não, eu corro dos box agora. Tem um arquiteto ou outro aí que pede, eu reluto a fazer. Tem hora que tem que fazer, não tem jeito, mas... porque vem junto no pacote, né? Geralmente a gente faz quando tá no pacote da obra, né, Rafa? Eu indico, eu falo para o arquiteto, compra com o nosso parceiro, tem parceiro no Polo que faz box, faz espelho, compra com ele, dou o nome do cara lá, tal, procura lá, fala com eles. Uhum. Mas tem aqueles arquitetos que ele quer o pacote mesmo. Sim. Como chegou um arquiteto agora, semana passada, no meu escritório, para fazer brise, e ele falou, mas eu tenho a fachada com placa cimentícia, com ACM, com um monte de coisa. Você não pode fazer tudo? Porque a gente prefere comprar tudo num lugar só. Aí eu até contatei o nosso parceiro do Polo, que faz a parte de ACM e tal, para ver se faz um mix ali e consegue atender o arquiteto de dentro da minha empresa para ele comprar tudo ali só. Sim. Né? Mas
pela necessidade do cliente. Por mim, É eu porque faço também só o fica meu. um pouco complexo, né? A sua empresa montar uma parte e vir um terceiro e montar uma outra coisa Então, em cima da sua montagem. é que assim, o meu vem depois, né, dessa estrutura toda. Então, o meu brise vai entrar depois da estrutura pronta, com chapa de cimentícia, ou ACM, ou o que for. Sim. O meu brise vai entrar depois. Então, eu prefiro chegar e fazer só o meu. Mas tem hora que a gente esbarra nessa dificuldade, que o próprio cliente já fala, não, mas eu não queria ter mais 3 empresas na sequência para fazer, tipo, uma fachada só. Entendi. E aí a gente acaba fazendo. Também fica muito complexo, né? Aí eu explico que tem que fazer um conjunto. É bom ter parceiros também, né? Que são tem que pessoas fazer- de Mas geralmente confiança. quem fecha Confiança pra... o projeto de esquadria acaba fazendo box e espelho também, né, Rafa? Ele quer que a gente faça tudo já. Geralmente A gente às vezes até fala, a gente não tá mais parando com box e espelho, mas aí ele fechou a esquadria, a casa inteira, daí ele pede pra gente fazer o... Aí nesses casos a gente faz. E é o seguinte ainda, e aí o cliente, se você fala que não faz de jeito nenhum, parece que... Deixou ele na mão, né? Deixou na mão, o filé, que era mais caro, ele pegou e agora isso aqui ele não quer fazer para mim. Não quer roer o osso, né? Porque é pouquinho. Mas mesmo assim, nós tentamos fazer com que o cliente entenda que não é isso. É que o nosso segmento mudou, né? Nós não temos mais essa parte de vidraçaria. Dá para fazer? Dá para fazer, porque sabemos fazer. Mas preferimos não fazer porque temos um nicho já de mercado e um know-how para a esquadria. Não vale a pena eu voltar para trás. Com certeza. Agora, falando sobre... você estava lá, 100% box, tá? Sim. Eu já fiz essa pergunta, mas vamos voltar. Vamos. Por quê? Existe, assim, uma fase que é a fase da infância da empresa. Pô, você vai lá, você faz tudo, você instala, você dirige o carro, você varre o chão, você não sei o quê. Depois que a empresa vai crescendo, né? A Simone veio te ajudar aí também. E você foi comprando máquinas... Você foi aprendendo, você foi virando realmente o sonho de ser empresário foi se realizando. Sim. E a cabeça mudou, muita coisa mudou. Imagino que você vai a fábricas, a feiras, conhecer novas tecnologias, novas máquinas. Como é que foi esse crescimento profissional, né, do Rafael, da empresa? Como é que foi isso aí? Eu sempre fui muito comercial, Lúcio. Sempre fui da área comercial. Tava na vendas, né? Meu negócio era vendas, era comercial. Mas o meu pai, ele é serralheiro de ferro. Entendi. Então eu vim de uma família que já tinha essa parte do processo já tava lá na mão. Tá no sangue. Mas ele tá com você lá? Não, meu pai não. Mas ele tem esteve? Ele tem a serralheria dele até hoje, ele faz os negócios dele. Mas nunca trabalhou comigo. Faz algumas coisas pra gente, né? A gente compra dele. Mas ele faz o dele e eu faço o meu. Mas eu trabalhei na oficina dele quando era moleque. Quando criança, eu ficava ali aprendendo. A primeira vez que eu ouvi falar da fórmula do pi foi dentro da oficina do meu pai. Sim. Então, para eu calcular lá o diâmetro, metro cúbico, quanto vai de perfil num círculo. Então, isso eu faço desde que eu tenho 14 anos. Não, você vê os dois trabalhando junto, fazendo alguma coisa junto ali, você fica de longe, você começa a rir. Ele é serralheiro, assim, desde infância, tem a serralheria na casa dele, e o Rafael passa algumas coisas pra ele fazer, né? Aí quando os dois estão lá mexendo na mesma peça, fazendo alguma coisa, é engraçado, porque... porque daí imagino. Porque daí o pai dele é assim, sabe tudo, né, também. E ele também. E aí fica um lá, não, olha, pai, tem que ser isso assim. é coisa de pai. O meu pai também, ele era o sabe tudo. Não, a última palavra era dele, ele é o sabe tudo, né? Mas ele sabia de muitas coisas mas mesmo. realmente sabe, né? Sabe. Só que a gente tem que aceitar, né? Só que é outra fase, né? Outro momento. Vai dizer que não, né? E fica os dois lá, né? E aí, Lúcio, aí eu tive esse contato com medidas ali, desde a infância, com meu pai. Como todo filho não consegue trabalhar com o pai, né? Muita briga. De criança, difícil. Já de novinho, eu já pulei pra serralheria do vizinho. Né? Aí tinha um vizinho que tinha a serralheria colado com a dele. Falei, vou trabalhar pro cara. Porque meu pai não dava, vou trabalhar com ele. Sim. Aí fiz alguns trabalhos ali com ele, ali, de moleque, né? E teve uma outra parte que a minha mãe, acho que meio que me obrigou a fazer, né? Que eu fui meio a contragosto. Livre espontânea pressão. Que tem que estudar, aquela coisa de mãe, né? E isso é bom.
Sim. Que eu faço hoje com minhas filhas, né? Normal. Que a filha mais velha não quer trabalhar com a gente também, a mesma Exato, coisa, né, mesma Rafael? coisa, mesma história. Tomara que ela siga o mesmo caminho. E aí, eu fui pro Senai. Uhum. Fui pro Senai fazer mecânica. Perfeito. E aí, fui fazer mecânica no Senai, com meus amiguinhos lá. Hoje deve ajudar muito, né? Na época, pra mim, eu tava fazendo uma coisa que a minha mãe queria Sim. e bagunçando com a molecada na rua. Era isso que era a minha visão. Era 14, 15 anos, né? Mas até hoje eu lembro de muita coisa que eu aprendi no Senai. Sim. Aferição com instrumento de precisão. Aham. Hoje eu não uso lá na fábrica, eu não uso goniômetro, tem uns equipamentos que a gente não usa. Mas eu lembro... O corte é mecanizado lá na fábrica hoje? Sai da máquina, já vem a máquina cortando as peças certinho? A máquina ela tem um gabarito, né, de Sim. medida, que nós estamos querendo implantar um automático hoje. Sim. Né? Estamos no processo disso, para implantação dessa medição automática na máquina, digital, né? Digita lá o número e ela mede sozinha. Hoje é manual ainda, mas é uma máquina turca, é uma máquina muito boa, de precisão, né? De corte preciso. Sim. Tem a parte dos furos e estampos dos perfis, que é pneumático, né? Então tem todas não é furadeira, então. Não é furadeira. Hoje põe o perfil lá, aperta o pedalzinho lá, ela estampa, faz lá 7 furações de uma vez só. Sim. Né? Já gabaritado para aquele tipo de componente que vai encaixar ali certinho. Uhum. Então não tem erro só se o operador estampar do lado errado da peça. Sim. Mas é difícil porque cada furação tem um encaixe. Uhum. Então para ele cometer esse erro, tem que estar bem desapercebido. Uhum. Então é bem difícil de errar, a gente não costuma ter esse tipo de problema lá. Então, as máquinas hoje facilitam muito, né, a vida. Sim. Mas se precisar fazer no manual, eu até ensino o pessoal lá, né? Eu nunca fui muito da fabricação. Uma coisinha ou outra sempre tem um detalhe, né? Eu nunca fui muito da parte de fabricar, da produção mesmo. Eu não vim da instalação, né? Eu vim do comercial. Entendi. Então, mas você foi da vendas mesmo. Mas eu já tinha essa base de noção de medidas e da parte de serralheria, né? De solda, essas coisas. Então, tem muita coisa que eu sei e às vezes eu contrato uma pessoa que já trabalhava que é um líder da oficina. Em outra fábrica de esquadria. A pessoa chega lá e fala assim, mas se você fizer assim é mais fácil. Uhum. Você nunca fez assim? E aí a gente tenta passar o que a gente tem de know-how, de experiência ao longo dos anos, né? Do que eu peguei do meu pai, do que eu peguei do Senai, do que eu peguei da Univap, de tudo, né? Da vida, né? Vai cada vez você vai crescendo ali, subindo os steps, né? Aprendendo um pouquinho todo dia. Hoje, a Direct Glass, como que é a equipe da Direct Glass? Quantas pessoas? Tem área comercial? Como é que funciona a empresa? Então, hoje nós somos em 10 pessoas, né? Tem a parte da fábrica, tem os meninos que vão para a instalação e tem ali 3 pessoas que ficam mais ligadas ao comercial ali, ao dia a dia da empresa, né? Sim. Que é a Josiane, eu, Simone, e às vezes o Neto vem para dar uma ajuda, sai, só que ele fica mais coordenando o pessoal da instalação. E tem quem é o Neto? Neto é seu filho não, né? Não. Ela trabalha lá. Funcionário. Você falou Simone, Neto. É meu irmão da Simone, trabalha entendi. lá. Ele que fica encarregado dos meninos ali de instalação. E tem a parte dos terceiros. Também temos a parte do pessoal terceirizado. Que daí vamos falar que vai dobrar a quantidade de pessoas. Sim. Né? Se fala 10 pessoas parte de pouco, instalação, né? Seria isso? Parte terceiros? de instalação. Os terceirizados geralmente são todos da parte de instalação, que é uma parte mais... que eu falo que é mais simples da parte de esquadria. Lá na fábrica, então, todo CLT e no escritório também. Já na instalação tem a galera dos terceiros. Porque nem todo dia está instalando, né? Então é complicado você manter ali. Pior que na verdade todo dia instala. Tem instalação todo dia. Nossa. Então deve ser uma loucura para gerenciar tudo isso, é uma loucura, né? Não? E assim, um monte de gente. E nós atendemos aí São Paulo, Minas, Rio, o Vale, então atendemos obras longe. Sim. E 300 quilômetros de distância.
estamos fazendo obra. E então, para coordenar tudo isso aí, realmente não é muito fácil. Mas É dá bem conta. complexo. Que bom, que Mas bom. dá conta. E em que tempo que você... quanto tempo vocês entraram no Polo, no grupo? No Polo, Eu acho que faz uns 4 ou 5 anos. 2018 ou 19? 2018, eu acho. Ou 18 ou 19, não me lembro muito bem, não me recordo. 18, 19, Certo. tá dando uns 5 Eu anos acho aí. que em média de 4 a 5 Foi anos. nesse tempo aí, Aham. que a gente começou a participar aí do Polo Vale Decor. E como é que foi para a empresa, para a Direct Glass, para vocês? Foi muito bom. Vou agradecer a Karina, né? Agradecer a Karina Brandão, que Sim. na época era presidente do Polo, que me fez o convite, Uhum. né? Para vir participar desse grupo maravilhoso. Sim. E sim, foi muito bom para nós. Na verdade, a gente nunca nem tinha falado de entrar, né, Rafa? Assim, em conversa, assim. Nunca tinha cogitado. Aí ela Já foi, conhecia o grupo? Conhecia, Atendia ouvia muitos falar, arquitetos assim. ali e eu tal. conhecia dos meus amigos que já faziam parte, Uhum. né? O pessoal da Rodapé.com já estava lá. Tem algumas pessoas que Silveirinho. a própria Karina. Sim. Então, tinha algumas pessoas que a gente já conhecia, alguns lojistas, né? Sim. Que participavam, mas eu nunca tive essa coisa de falar, eu vou lá no Polo, vou falar com o pessoal. Eu nunca tive isso, não era uma coisa que era prioridade pra gente na época. Uhum. Mas recebi o convite da Karina, Aí conversamos. pensamos. conversamos e entramos e viemos junto. E fez muito bem. Né? A gente Maravilha. gostou, gosta até hoje. Festas maravilhosas, programas espetaculares, as viagens. Mas essa por um bom tempo o Rafa que ia, né? Eu não ia em nada, assim, sempre quase. fui eu que fui. Sempre o Rafael a que parte de ia. relacionamento. As É? pessoas nem me conheciam, assim. Era só Simone por era o telefone. Aí depois você começou a fazer sucesso, então. Eu era Depois que a oculta. Simone começou a ir. Aí tinha, super a gente divertida. tinha um escritório lá na Cris, né? E aí tinha o Cassiano. Era junto lá? É. No Savoy lá? A gente alugava lá, a a sala sala lá. dela, aluguei por uns Legal. 2 anos, né, Simone? A gente É, alugou lá. aí tinha o Cassiano que trabalhava lá, que trabalhou hoje no Sony Miller, Cassiano Varela, aí que é arquiteto também, e ele sempre ficava no meu pé, né? Uhum. Simone, você faz parte do Polo, né, Rafael? Ficava no cabeça do Rafael. Rafael, Sim. a Simone é bem pra ir, é melhor do que você, porque ela vai conversar com todo mundo e vai... não sei o Sim. quê. Pegou muito no meu pé o Cassiano, assim, Ela daí... tinha que fazer os vídeos dela, né? Aí Sim. dele, nossa, Rafael, você tem que mandar a Simone, ficou. Aí eu falei, então vamos. Aí teve um churrasco um dia que eu fui com ele. Aham. Foi com todo mundo. Aí depois desse dia que eu comecei, aí não parei Aí mais. participou do Top Chef. Aí teve o Top Chef, Ana né? Paula Marili. O primeiro Verdade, mês que né? teve, Você foi uma eu das... fui o primeiro lugar, gente. campeões Primeiro lugar, lá. campeão do Top Chef, Ana Paula Marili. Ó, Deixar claro que foi o manda primeiro. muito bem na cozinha, então, só lá no Super. Top Chef. Eu falo Não. pra Ó, ela. cuidado para não apanhar faz uma hoje. comida congelada que você não imagina. Eu falo pra gente, foi o primeiro lugar por minha causa. O que seria daquele pato se eu não tivesse cortado as cebolas? Se eu tivesse lavado a louça? Nada. Hã? Era você e quem? Eu e a Ana Paula e a Marili, as arquitetas, a M Arquitetura, Uhum. eu participei com elas e eu não conhecia elas. Então, assim, o Polo é muito bom para esses eventos, que a gente não conhecia, Sim. ela não comprava com a gente, Ah, o né, Rafa? network Promove a é conexão, fantástico, ali, a né? network. Aí lá no sorteio eu caí com elas, eu não conhecia, eu não tinha contato, eu nem participava de nada, né? Aham. O Rafael, nada da coisa, eu falei, então tá bom, Rafa, eu vou. Aí eu fui sorteada com elas, aí eu liguei pra elas, pra gente fazer, e nisso que a gente foi fazer os testes dos pratos, nossa, adorei as meninas, aí a gente Sim. também ficou amigas, hoje nós somos amigas, assim, de um ir no escritório da outra, e elas hoje compram com a gente, né, Rafael? Compra com a gente. Elas são parceiraças Você mesmo, viu? nossa, por causa O Polo Chef rendeu aí, Não, né? rendeu Ah, sim. o- Fiel aí Elas são parceiras Show de fiéis. bola. E são boas, assim, boas parceiras. Maravilha. Elas são ótimas. E foi através do Paulo. Aí depois eu participei do... Aí teve a pandemia. Do beach tênis também, beach né? tênis. Aí o beach tênis Eu foi não engraçado. cozinho, não É jogo uma beach jogadora de beach Não, tênis. você não sabe do beach tênis, Lu. Ah. Beach tênis, eu falei assim, chegou o anúncio lá da Carla que vai ter. Aí eu Mas você já jogava? Não, então, te contar a história. Eu vi a redinha lá. Eu falei assim, Rafael, você vai participar desse negócio aqui? Ele falou, não. Eu achei que era vôlei, né? Uhum. Eu falei assim, então vou me inscrever, porque eu mando bem no vôlei. Eu sempre joguei vôlei a minha vida inteira, vou me inscrever. No dia, eu falei assim, que eu cheguei lá, eu falei, não é vôlei, é beach tênis. Me lasquei, o que eu vou fazer quando eu joguei isso na minha vida? Joguei com o Harris, fui sorteada junto com o Harrisberg, ele já jogava. Ah, o Harris é profissa, pô, Ele é aí não profissa, vale. que eu queria mais. Falei, não, fui nos 3 treinos, fui sorteada com ele. Subi no pódio com o Harris também. Falei, então, cola Maravilha. você brilha bem. Você era Vamos. dupla junto com o Era Harris? dupla junto com o Harris. A gente chegou Legal. no pódio. E daí eu comecei a fazer aula, a gente participou dessa vez também. Aí dessa última vez eu fui junto com o Lucas e Sony Miller. Sim.
Aí foi daí que foi do Polo Chef que eu comecei aí, que eu integrei, que eu conheci o pessoal e comecei aí. É um barato, né? As festas muito boas. Né, o pessoal bacana. Pessoal legal, show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos que vocês encaminharam aqui. Vamos. Olha aí essa foto. Essa é onde tudo começou, Lúcio. É. Aí é onde teve o 100% box. Foi o primeiro dia de empresa aí de 100% box, foi nesse ponto. Que esse ponto ainda é da minha mãe, esse ponto aí. E na época montei ali um boxzinho no fundo, tudo escuro. Iluminação não era da Karina. Tô vendo aqui, ó. Tá, tinha, por acaso não. O cara pra ver o box aqui tinha que ligar a lanterna do celular. Lanterna do celular. Mas começo é assim mesmo, né? E aí foi assim que começamos lá. Depois alugamos uma sala no Vista Verde, no centro comercial no Vista Verde. De lá saímos, fomos para... foi aí, o Galpão. Vista Verde. Aí depois fomos na Cris, né? Ficamos por 2 anos lá no na Savoy, Cris. legal pra caramba lá. Depois de lá, aí compramos uma sala no Elbor, onde estamos hoje. Ó. Aí é onde, no começo, onde estava começando a fazer o galpão da fábrica, né? Já tá bem bonito, tá né? Bem pele de vidro aí. Hoje tem a placa que lugar que fica? Lá no Putim. No Putim. Hoje tem a placa da empresa, tá todo fechado, todo pintado, tá bonitinho lá. Então hoje tem um espaço bem legal, que inclusive tá pequeno, né? Sim. Estamos procurando aí uma nova área para poder Maravilha. ampliar o pátio fabril, porque não tem mais espaço para guardar os carros, material pronto e material em natura sem estar pronto ainda, que vamos fazer estoque, né? Estoque, exato. Então demanda muito espaço e estamos precisando disso. Esse é o novo escritório? Esse é o nosso novo escritório. É o meu habitat. Esse é eu habito. Esse é o after do 100%. Ela que domina aí o... quem quiser ir tomar um café será muito bem-vindo. Do 100% Box hoje vai tem ter vista um bolo Vou lá do tomar boleiro. um café. Hoje o 100% Box tem vista para a Ponte do Felício. Arco da inovação. Arco da inovação. Pode ir lá tomar Maravilha. um café que será bem-vindo. O boleiro sempre manda bolo lá para mim. Aí só uma obra já, né? É uma obra, essa foto aí, porque... Vista para o mar. Vista para o mar, uma obra bem diferente, onde as folhas têm 2 metros de largura por 4 metros de altura. É especial esse tamanho, né? Especial, onde pega muito vento, né? Isso aí tem que pegar um vidro temperado já, não é? Esse temperado não, uma espessura maior verdade, por conta do tamanho. Esse aí é um vidro laminado de 12 milímetros. E o perfil é o perfil exclusivo da Direct Glass, é um perfil nosso, patenteado por nós. Então nós mandamos fazer o desenho, fizemos a ferramenta, mandamos extrusar e temos uma linha nossa, né? Ah, que legal. Essa linha é nossa, ninguém tem. A não ser que nós vender depois, né? Mas por hora... Com certeza, pode fazer, né? Sim. Brise? Brise, fazemos também Brise. Tá aí ó, a foto de um Essa obra lá Brise em bonito. Minas, da arquiteta Marina Ferrer, né? Parceira nossa também. Uma portinha, olha o tamanho da pessoa aqui, ó. Olha a altura da porta. Da porta. Essa é uma porta de alumínio revestida com OCM, né? Especialidade nossa também, fazer portas grandes. Pivotante, né? Gostamos de fazer portas grandes aí para grandes vãos e vencer os desafios aí da engenharia. Você lembra qual que é o tamanho dessa porta aí? Essa porta, se eu não me engano, ela tem 1,35 por 5,50 de altura. Cara, gigante, hein? Arquiteta Fabi Lindona, Azevedo, hein? parceiraça. Ah, sim. Fabi tá... Poxa, preciso trazer a Fabi aqui. Eu já falei Beijo, pra ela. Fabi. Queremos você aqui. Sim. Dá um toque nela. Aí, ó. Isso aí é uma... Ainda daquela porta, né? Que a folha tem 2x4. Muito pesada. Para pegar na mão ali é bem difícil. É um Munk? É um Munk. O local com era ventosa. Muito, local de declive, né? Então, o próprio Munk também não chegava até o local da instalação. Mas ele venceu aí 80% do caminho pra gente. E sem ele seria impossível descer lá na onde é a instalação com essa porta pesada. Imagino. Qual que é o tamanho desse vidro aí? Esse vidro, o vidro em si deve ter 1,86 por 3,90. A porta, o tamanho final da folha é 4 por 2. Nossa, deve ser bem pesado, né? É bem pesado. Precisou aí, acho que de umas 8 pessoas, mais ou menos, para
conseguir levantar ela e pôr no Acho lugar. que tem um vídeo aqui. Tem um Vamos vídeo, ver. alguém fazendo uma arte aí. Ó, Olha lá, galera. nossa, o vidro é gigante. Olha o tamanho das pessoas ali. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Volta lá. Daqui a pouco você vai ver um vídeo de alguém fazendo arte. Cara, aí. é gigante mesmo, hein? Isso aí. Deixa eu ver o que temos aqui. Nossa! Artista de cinema lá. E só dando crédito também. Ô, ô, ô! Olha lá. Quase. Pronto. O que aconteceu aqui? Ela tava fazendo uma pose. Conta aí pra gente, Eu fui, Simone. não, eu tava com a menina do marketing. O Rafael falou assim, Simone, no dia tal a gente vai instalar a porta, vai lá com a menina do marketing pra você filmar. Ok, vamos, né? Aí chegou lá e eu falei assim, Bilene, eu vou filma aí, eu abrindo e fechando, só que daí eu fui... Tem que ser com estilo, né? Senão não tem graça. Peraí que eu vou fazer com estilo. Só que primeiro eu fiz uma palhaçadinha pra ela, né? Assim, eu falei, vou abrir, como se eu estivesse abrindo no dia normal, acordei de manhã, estou na minha vista, abrindo a porta. Essa aí era... De repente eu não vi que tinha trilho, que tava sem trilho. Tava sem trilho a porta. Rafael, eu quase que ele me demite de novo, Lúcio. Sim. a porta é demitir você. Vamos lá. Põe lá. Ó, a mãozinha na cintura. Tarã. O que sobra de porta pra cima dela, Lúcio? Nossa, é grande, hein? Só que a pessoa não Cara, tem é muita muito altura, grande. né? Meu Deus do céu. A pessoa não é muito alta. Né? Deixa eu dar um play aqui. Tudo bem. Olha lá. Ó, a paradinha, hein? A mãozinha. Pá. Ô. Quase que derruba a porta. Essa obra é da nossa parceira Carolina Scarpelli, né? CS Interiores. Sim. Cara, Não, fora muito que legal. nesse dia eu já tinha tropeçado no fio, eu já tinha esbarrado em outras coisas, né, Rafael? Não dá muito certo aí, não. De vez em quando eu vou. Um dia desse eu fui numa obra, eu fui. Ih, ela chegou na obra. Blogueiro na obra, Rapaz. Um dia desse eu cheguei na obra, do Samuel Fumagalli, ele tava lá, o Rafael esqueceu o caderno dele em cima da bancada, falou, Simone, passa lá e pega pra mim. Aí eu fui. Aí chegou lá na hora que eu entrei, eu já entrei tropeçando. Aí o Samuel, Simone, você na obra? Eu falei, de vez em quando eu dou o ar da graça nas obras. Sim. Mas eu já chego tropeçando, né, Rafael? Ele... Imagina eu já na chega feirinha da apontando. madrugada com isso aqui, eu esbarrava nas pessoas, ele, Simone, para! Isso aí. Show de bola. Gratidão ao casal aí, né? A participar aqui Nós do que agradecemos ManzaCast. isso. Muito legal, muito divertido. A Simone na festa também, sempre dá aquele show, beach tênis, tal, Mais não ou sei menos. o quê. Não, é bater papo, né? Curtir, Obrigada pelo convite. dar umas risadas, é bom demais, né? Obrigado, pessoal. Mais sucesso para vocês. Bom, e vocês podem deixar o recado aqui para as pessoas da sua vida, pessoas da sua empresa. Tá ok? Eu vou agradecer a minha mãe, né? Lá que esteve comigo lá no começo de tudo, né? Da vida, da minha empresa. Sou muito grato a ela, pessoa espetacular. Agradeço também ao pessoal do vidro, quando eu conheci, que é o pessoal da família Matheus. O meu xará lá, Rafael, dono da BC Temper hoje. Agradeço muito a eles, que citou no vídeo também, foi muito por conta deles, né? Que me apoiaram lá no começo também. Então tem bastante gente aí que me apoiou ao longo da história. Então não dá para falar de todo mundo, mas quem eu esqueci ou não deu tempo de falar, agradeço já de antemão. Muito obrigado. E estamos aí para seguir com essa história mais adiante. Isso aí. Acho que é uma história bonita e vai ser muito mais. Beleza. Cara, a Joel J fala o seguinte: o trabalho devolve. Então você foi trabalhar e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão aparecendo, os caminhos vão se fazendo, né? É muito legal mesmo. Então a gente está todo dia, né? Se encontra no polo, tal, tudo. Eu lá trabalhando. Inclusive vou falar aqui da Obra Tech Projetos. Você precisar de um projeto complementar, a gente tem um QR Code ali na tela. Você pode pegar esse QR Code, vai ser direcionado para o nosso site. Se você precisar de um projeto complementar, lá no site já tem um link direto para você pedir um orçamento. Beleza? Também, quem acompanha o nosso canal
Muito obrigado. Deixe seu like, clique no sininho para você receber as notificações toda vez que sair um novo episódio. Gratidão, Rafael, gratidão, Simone. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.